Então, bom dia. Achei um pouco fraco para uma manhã tão bonita, tão ensolarada, não é? Bom dia! Agora foi joia. É com imensa alegria que iniciamos mais um dia do seminário de abertura do ano letivo de 2024. O seminário compõe o programa de formação realizado pela Secretaria da Educação por meio da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, SUAPEG, na perspectiva de acolher, motivar e partilhar de temáticas relevantes ao cenário educacional. Me chamo Janaína, tenho a cor parda, cabelos curtos, perto da orelha, castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou com óculos de armação vermelha, brincos de argola prateados bem grandes, casaco preto, blusa azulada, estampada azul, né? Azulada, esverdeada, com as estampas, calça preta. E estou como coordenadora da educação infantil, do atendimento educacional especializado, dos articuladores de projetos, educadores sociais, na Escola de Formação Permanente do Magistério, que é a EFAPEG. Neste ano, o seminário traz como tema geral Educação Integral, a garantia da equidade e do desenvolvimento pleno dos estudantes para o eixo da cidadania. Para abrirmos este momento, apreciaremos a apresentação da Brinquedoteca do Didi, que fará a leitura de um cordel, escrito por Luciana de Paula, gerente da EJA, na Secretaria da Educação de Sobral. Batam palmas pra eles. 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 E eles merecem. Fala da escola de dançar.
Com amor na bagagem, o mestre inicia a missão, plantando no coração a semente da educação. O aluno ávido por luz, ansioso por aprender, descobre na escola o mundo que o faz renascer. No palco da sala de aula, um dueto ainda, professor e aluno naquele dançar e a sonhar. O amor é mote, é melodia do cordel, que embala corações num ensino que é fiel. Onde a construção se firma na sala de aula. Em vez, professor e aluno, dois lados de um mesmo pergaminho, na busca do conhecimento, seguindo esse caminho. Equidade é a balança que mede justa medida, para que todo aluno tenha sua história tecida. Cada mente é um tesouro, uma joia singular. Educação integral é o farol. Oxi, e no cordel da ilusão, cada aluno tem valor, com suas particularidades, é protagonista desse labor. O professor é o guia que desbrava esse chão, na trilha da igualdade, construindo a educação. Construir pontes, derrubar os portões, investigar a curiosidade, abrir a mente, a novidade, o cordel da educação, é mais rica a realidade. Aprendizado é dança, onde todos têm lugar. No cordel da vida, se encantar. Professor e aluno, uma parceria a florir. Na diversidade do saber, todos podemos construir. Assim, nesse cordel que ouvem, em rimas de união, celebrem a educação integral, com muita dedicação, com inclusão e diversidade. A escola é especial, no cordel do aprendizado, o saber universal. Merece uma salva de palmas mais forte. Agradecemos e parabenizamos a brilhante participação da Brinquedoteca do Didi, que mais uma vez nos trouxe a alegria, o acolhimento e a satisfação por estarmos aqui. Dando continuidade, convidamos agora para compor a mesa o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima, o diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, Amaury Gomes, a diretora executiva do Centro Lehman, Ana Penido, a coordenadora da Educação Infantil do município de Sobral, Kathleen Arcanjo, a coordenadora do Ensino Fundamental 1 do município de Sobral, Edna Lima, o coordenador do Ensino Fundamental 2 do município de Sobral, Pilar Vasconcelos.
Todos se cumprimentaram, agora podem sentar. Convidamos para fazer o uso da palavra a coordenadora do Ensino Fundamental 1, Edna Lima. Desejo que a paz de Deus se faça presente todos os dias em sua vida. Desejo a você o amor transformador, tal qual da fera pela bela. Desejo uma mente leve, tal qual espumas ao vento. Desejo a saúde, tal qual definida pela OMS em 1946, um estado de bem-estar físico, mental e social. Desejo a você um bom dia! Bom dia, gente! Desejo que todos estejam muito bem. É uma alegria, né, estarmos juntos, juntas aqui para iniciar esse ano. Bom dia, professor Herbert. Quero cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez, né, por confiar também a mim esse trabalho e desejar que a gente tenha um ano, né, de muitas realizações, que a gente consiga fechar esse ciclo, né, da gestão com muita sabedoria. Bom dia, professor Amauri. Queria agradecer a parceria pelo trabalho da Escola de Formação. Em seu nome também quero agradecer a todos que fazem a Escola de Formação, né, e dizer que a gente estará junto ainda esse ano, né, e trabalhando para fazer o melhor pelos nossos professores, para que também a sala de aula possa ser cada vez melhor. Bom dia aos meus colegas Kathleen e Vilar, obrigada pela presença. No nome de vocês também quero cumprimentar todos os meus colegas coordenadores da Secretaria da Educação. Sei que nem todos estão aqui, mas a gente é uma equipe que precisa estar junta, né, fortalecida nas ações que a Secretaria desenvolve. Bom dia, Ana, um prazer você estar aqui conosco. Obrigada pela parceria, pelos ensinamentos, né, e pela honra de hoje você estar aqui para falar também aos professores. Eu quero também, né, cumprimentar todos os gestores, diretores, coordenadores, agradecer pelo trabalho e desejar que vocês tenham um ano, né, também de muita inspiração, de muita luz, de muita saúde, né, de resiliência, para que a escola possa funcionar muito bem sob o comando de vocês. Dar um bom dia muito especial aos professores, desejar um bom trabalho para esse ano letivo, né, que vocês tenham sempre muita inspiração, muita criatividade, que a experiência de vocês seja cada vez mais fortalecida, né? E se nós tivermos também algum professor aqui do novo concurso, né, eu também quero dar as boas-vindas, desejar que se sinta muito bem nessa rede, que é uma rede muito acolhedora, que é muito trabalhadora, né, e que, por isso, está à frente, né, está na vanguarda do muito que se espera para a educação do nosso país, né? Então, sejam todos, todas muito bem-vindos. Quero também agradecer, né, a minha equipe, e quero pedir para ficar de pé, a equipe da Coordenadoria de Ensino Fundamental 1, Luciana deu um sinal, Ana Zuza, Arinede, Fernanda, Eliene, Jefferson, compõem a Coordenadoria de Ensino Fundamental 1, né, as 3 gerências dos anos iniciais, da EJA e da Educação Especial. Quero agradecer pelo trabalho e desejar também que a gente tenha um ano muito inspirador, né, de muita saúde, para a gente seguir juntas, fazendo sempre o melhor pela educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos, né? Obrigada. Bom, a gente tem muita coisa para conversar hoje, não é? Mas eu vou deixar parte dessa conversa hoje para a nossa querida Ana, que vai certamente trazer muita coisa boa para a gente refletir. Mas nós estamos, né, diante de grandes desafios, como é sempre muito comum essa rede a cada ano, né? E esse ano que se projeta, né,
é exatamente a educação integral em tempo integral. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender sobre esses processos para que a gente agregue, né, esse novo tempo ao que Sobral já faz, né, de tão bom, de tão bem estruturado. Tudo que nós pensarmos de novo para essa rede precisa agregar a tudo que a gente já construiu aqui. Né? Nós não podemos perder nada dessa construção, né, ao longo desses quase 30 anos, né, dessa trajetória, dessa política de educação, né, que foi implementada aqui no município. Então, que tudo que a gente venha a conversar, a estudar, a refletir, seja exatamente para fortalecer, né, o trabalho que vai ser desenvolvido na escola durante o ano, para melhorar o aprendizado dos nossos alunos, para criar melhores oportunidades, condições de vida para os nossos alunos, para que, de fato, a gente possa exercer a cidadania que a gente tanto fala, né, para que a gente consiga desenvolver a equidade, né, que é uma palavra que está muito presente no nosso dia a dia, né, e eu acho que quando a gente fala de integral e de equidade, a gente contempla, né, tudo que a gente quer favorecer aos nossos alunos, né. Mas eu quero também agradecer, né, quero agradecer a todos vocês pelo trabalho, né, quero agradecer mais uma vez ao professor Herbert, pela liderança dele, pela condução, né, do trabalho da secretaria. Mas eu quero deixar um agradecimento também muito especial para uma pessoa nossa que nos deixou no final do ano passado e que, se não para 100% desse auditório, mas para quase 100%, né, ela esteve presente, ela foi uma pessoa que colaborou, que é a nossa querida Sânia. Eu queria pedir uma salva de palmas para ela. Queria agradecer pelo trabalho dela para essa rede, né, pelas marcas que ela deixou, né, pela dedicação, por todo o trabalho dela durante esses anos aqui na rede. Um beijo, minha amiga. Bom, quero então desejar que a gente tenha uma boa manhã de reflexões, né, e que a partir de hoje a gente siga para os nossos novos desafios, né, com todos os desejos que eu comecei aqui expressando e desejando a todos vocês. Um abraço, um bom dia a todos. Obrigada, Edna, por suas palavras. Gostaria de registrar também aqui a presença da coordenadora do Tempo Integral, Larissa Jordão, e da coordenadora da Gestão Escolar, Leidiane Marques. Convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor-presidente da Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, o professor Amaury Gomes. Oi. Bom dia! Bom dia! Legal. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a mesa na pessoa do professor Herbert, nosso secretário de Educação, Ana Penido, nossa parceira, e já agradecer pelo aceite do convite de colaborar conosco no nosso seminário de abertura do ano letivo, cumprimentar a professora Edna, que me antecedeu aqui, professor Vilar e professora Kathleen, que representam as coordenadorias da Secretaria de Educação. Eu não vou me alongar muito, mas queria também cumprimentar aqui os professores e professoras do Ensino Fundamental Inicial e Educação de Jovens e Adultos, que eu vi aqui presentes, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, secretários, orientadores educacionais, técnicos, gerentes e coordenadores da Secretaria de Educação que estão aqui também. Assim, o meu muito obrigado pela presença, né? Queria também fazer uma referência à nossa equipe da Escola de Formação de Professores, e queria que elas ficassem de pé, a Ana Fábia, que é a nossa diretora pedagógica, e as nossas formadoras do Fundamental Inicial, Fundamental Final, Educação de Jovens e Adultos e Educação Infantil. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Ana Fábia, muito obrigado
por conduzir tão bem, né, aí junto conosco a formação dos nossos professores e professoras, e dizer que esse aqui é o start, de fato, né? Esse aqui é o primeiro momento da abertura do ano letivo de 2024, e é muito marcante porque é o 8º ano dessa gestão, né, do prefeito Ivo Gomes, que tem à frente aqui o secretário de Educação, que é o professor Herbert. Então, existe aí, na verdade, um quê de fechamento de ciclo. Importante a gente entender esse ano de 2024, o simbolismo que ele representa. E tem uma coisa que é muito interessante, professor Herbert, nesse 8º ano. Semelhante ao que aconteceu em 1997, 2024 parece que é uma virada de chave também com relação ao tempo integral, e a discussão é essa. A gente veio aqui com essa temática de falar de equidade e falar de educação integral. E essa discussão vem sendo alimentada, e vocês, né, nós participamos no final do ano passado de um seminário, e ela precisa voltar a ser pauta, né? E ela vai voltar a ser pauta não só nas formações, mas também nos nossos encontros. E aí, nós trouxemos aqui, convidamos a professora Ana Penido, que nos atendeu de pronto, eu reitero os agradecimentos, para falar conosco sobre isso. A Ana, que é uma parceira nossa, é da Fundação Lema, é diretora do Centro Lema aqui, de Equidade, e vem fazendo, né, há um tempo esse trabalho lá no Centro Lema, mas assim, Ana, muito obrigado pela parceria, que não só aconteceu nesse momento, ela vem se construindo desde quando o centro foi pensado, quando a Ana foi lá para a escola de formação, e a gente sentou por várias vezes, e também fomos lá no centro para conversarmos, e trocar ali ideias, né, e saberes, para entender melhor como é que o centro ia funcionar, né? E hoje o Centro Lema atende, portanto, aí diversos municípios do Brasil, tem encontros presenciais e virtuais, e Sobral também faz parte disso. Então, é muito importante para Sobral que existe uma instituição dessa magnitude, tá? Reiterar também aqui a lembrança e a memória viva da minha amiga Sâmia, bem dito aqui pela Edna, que, assim, foi um farol aqui na educação de Sobral. Nós começamos muito juntos, tem diretores aqui que, inclusive, começaram juntos conosco, na Sâmia, né, na primeira, segunda seleção de diretores, e ela, de fato, foi um farol, e eu queria também, assim, relembrar a importância e o legado, né, deixado pela professora Sâmia aqui conosco, de aprendizagem, sabe, de orientação, né, de farol mesmo, acho que a palavra é essa, né? Foi um farol que por muito tempo aqui iluminou e apontou caminhos, tá bom? Desejo aqui uma manhã muito importante e interessante, de trabalho para nós. Sejam bem-vindos a 2024, as formações estão começando, muito obrigado, beijo no coração de vocês, valeu. Obrigada, professor, por suas palavras. Convidamos agora o nosso secretário de Educação, o Herbert Lima. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos nessa manhã tão especial, que é o nosso seminário de abertura do ano letivo de 2024. Eu queria, inicialmente, aqui reiterar alguns agradecimentos que foram feitos. Primeiro, cumprimentar e agradecer aqui a presença, o trabalho, a dedicação e o compromisso da equipe técnica que faz a Secretaria de Educação, no nome da professora Edna, do professor Vilar, da professora Kathleen, que representam aqui as coordenadorias de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, e em nome deles, cumprimentar aqui aos demais coordenadores, gerentes técnicos, a toda a equipe técnica da Secretaria de Educação que contribui com a educação do município de Sobral. Quero também cumprimentar aqui mais uma vez a Ana Penido, diretora do Centro Lema, e agradecer em nome da Prefeitura de Sobral e da Secretaria de Educação a toda a parceria
apoio, colaboração, ajuda, a permanente disponibilização que o Centro Lema tem tido junto à educação do município de Sobral, que nos deu a oportunidade nos últimos meses de ter uma formação à disposição dos nossos gestores sobre liderança e equidade, ofereceu também ao nosso município a possibilidade de intercâmbio com outras instituições de outros países, com gestores públicos, assim como também nesse momento, já foi muito bem dito aqui, tem colaborado de maneira significativa na discussão e na construção da interlocução do que nós esperamos que seja o caminho do início da integralização da oferta das nossas matrículas em tempo integral. Então, agradecer aqui ao Centro Lema e, em nome do Centro Lema, a todas as instituições parceiras na pessoa da Ana Penido. Queria também cumprimentar o professor Amaury Gomes, que já fez aqui uma bela deferência à equipe da Escola de Formação de Professores de Sobral. Muito obrigado a todos os formadores, coordenadores, a todos os técnicos que compõem a SFAPEG, que de maneira muito carinhosa prepararam o encontro de ontem para receber os educadores e gestores da educação infantil, assim como também o fizeram para hoje pela manhã, para receber aqui os educadores dos anos iniciais, da educação de jovens e adultos, da educação especial. Quero também cumprimentar e agradecer a presença de todos os educadores aqui de Sobral, pedir uma salva de palmas a vocês. E também desejar à SFAPEG uma bela condução dos trabalhos de formação que se inicia agora nesse ato, que nós teremos aí ao longo de todos os meses, praticamente de todos os dias do ano, nós temos formação pela Escola de Formação. Queria também aqui me dirigir de maneira muito especial aos diretores da Rede Pública Municipal de Educação de Sobral. Primeiro, agradecer pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano de 2023, um ano de muitos desafios, desafios esses ainda oriundos da recomposição de habilidades e aprendizagens que nós temos como desafio, por efeito ainda dos anos de 2020 e 2021, por força da pandemia. Desafio também de nós termos tido uma expansão bastante significativa da nossa rede. Há 7 anos e 25 dias atrás, Sobral tinha 54 unidades escolares. E hoje nós temos 85, uma previsão a chegar próximo de 100 escolas nos próximos meses. E essa expansão ela só foi possível graças ao trabalho, ao comprometimento e ao foco que a gestão do prefeito Ivo Gomes tem dado para a educação, a quem eu quero também aproveitar para cumprimentar a todos em nome dele, mas também sobre a liderança, sobre a possibilidade e o compromisso que é tido por todos os gestores que fazem a educação de Sobral. Ao passo também que eu queria agradecer aos diretores que aceitaram a renovação dos votos do convite ao final de dezembro do ano passado de permanecer na gestão escolar pelo mérito do seu trabalho, assim como também eu quero agradecer aos diretores que finalizaram conosco no final do ano passado o ciclo da gestão e desejar a esses uma boa continuidade na sua carreira como servidores ou como educadores. Queria também cumprimentar aqui e agradecer aos coordenadores pedagógicos, que, como eu disse ontem, cumprem um papel muito importante, né? São braços, pernas, apoios, olhares do diretor escolar, especialmente sobre a perspectiva da aprendizagem, né? Das intervenções assertivas que, de fato, promovem ali, dentro da sala de aula, as melhores experiências, as melhores metodologias, as práticas, o acompanhamento cuidadoso em relação aos resultados. Por isso que esses coordenadores são pedagógicos, né, para terem esse olhar prioritariamente sobre as rotinas de aprendizagem. Então, muito obrigado aos coordenadores, muitos que passam por essa experiência, passaram pela sala de aula, passaram por turmas foco, não é à toa que hoje são diretores escolares. Então, os coordenadores cumprem um papel e têm uma experiência muito importante que a rede promove e que certamente o trabalho é muito mais assertivo
e com muito mais resultados efetivos, graças ao trabalho deles. Então, quero cumprimentar aqui, dar as boas-vindas aos coordenadores que, em geral, de forma muito natural, transitam por gestões diferentes nesse início de ano. Quero desejar a eles muito sucesso na nova escola, ou para aqueles que permanecem, sucesso aonde estarão. Quero também aqui agradecer aos orientadores educacionais pelo 7º ano consecutivo. Nós ainda temos o desafio de consolidar a política do desenvolvimento das competências socioemocionais, sobre a perspectiva do duplo foco, sobre a perspectiva da implementação dos instrumentos diagnósticos e de materiais didáticos que o Instituto Ayrton Senna iniciou conosco em meados de 2017, 2018, desafio semelhante que nós estamos tendo desde o final do ano passado e ao longo de todo esse ano, que é discutir e consolidar o tempo integral. Nós ainda precisamos fortalecer ainda mais o eixo da política no campo das competências socioemocionais, e os orientadores educacionais cumprem um papel fundamental. E hoje o fato da gente ter psicólogos, tanto nas escolas, faz necessário a consolidação desse eixo, desse novo desafio, que faz parte da política educacional de Sobral. Quero também cumprimentar aqui os demais educadores, assim como também os profissionais da secretaria, da área administrativa. Espero que vocês levem à escola o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e um desejo de um excelente trabalho ao longo desse ano. E, por último, eu queria me direcionar aqui, como já foi feito, e, ao mesmo tempo, fazer um pouco da menção que nós temos de desafio de trabalho para o ano de 2024, primeiro aos novos professores, aos 350 professores que foram lotados nas escolas nos últimos dias, que tomarão posse na próxima terça-feira, dia 30 de janeiro, às 19 horas, lá na Vila Olímpica. Espero contar com a presença de todos vocês também, para a gente poder celebrar e prestigiar esse momento dos primeiros 350 professores, e a gente espera que até o final desse ano a gente possa também convocar a outra parte dos 700 professores que foram aprovados nesse concurso público. E se a gente olhar o histórico, esse é o 7º ano que nós nomeamos e damos posse consecutiva a professores do município. Nós passamos de 996 professores efetivos para quase 2.000 professores. E ainda assim necessitamos e vamos continuar fazendo, como saiu na noite de ontem, o resultado de recomposição do banco de professores temporários, que também cumprem um papel muito importante, devem ser respeitados e valorizados da mesma forma que os servidores efetivos que estão ingressando. E por que o concurso tem 700 vagas, mais 1.500 cadastros de reserva, e por que a gente divulgou ontem quase 2.000 professores compondo o banco de professores temporários? Porque além dessa expansão de 54 para 85 escolas, mais as que vão inaugurar, vão fazer com que o município de Sobral chegue próximo a 100 escolas, porque além da expansão natural, nós também estamos nesse momento com um projeto de início da integralização da oferta das matrículas na modalidade de tempo integral. E para isso nós precisamos de muitos profissionais, né, para recompor naturalmente a ampliação da rede e a entrada e saída de novos servidores, mas também profissionais que vão atender aquela mesma matrícula numa ampliação de jornada, no contraturno, no projeto de vida, no protagonismo, nos laboratórios de fabricação digital, assim como também atendem na educação especial, na educação de jovens e adultos. Então, o tempo integral é um desafio importante, vai exigir o ingresso, a entrada, a capacitação, a sensibilização de todos os novos profissionais que estão entrando na rede, assim como também nós que estamos, né, que estávamos acostumados muitas vezes a um contraturno de reforço, de apoio, de recomposição, de recuperação, e agora essa ampliação de jornada, que vai se tornar um tempo integral, precisa ser visto numa perspectiva muito mais ampliada do que reforçar cada vez mais o protagonismo acadêmico, os resultados de excelência, né, a alfabetização, o bom desempenho que os nossos alunos têm nas avaliações. Tudo isso é inegociável, tem que ser mantido, tem que ser fortalecido
porque isso faz parte da alma, do princípio do que é a educação de Sobral, que é transformar através da aprendizagem. Só que hoje a sociedade nos desafia a oferecer uma educação que vai para muito além disso, com equidade, com respeito, com sensibilidade, com a possibilidade também de fazer com que os nossos estudantes se formem cada vez mais como cidadãos dentro da escola. É por isso que essa é a temática que nos conduziu ao seminário do ano passado, onde a gente iniciou esse tipo, nos conduz ao longo de todo o ano de 2024, e é por isso, como já foi dito aqui anteriormente, esse é o tema escolhido para que a gente possa abrir o ano letivo. Ou seja, para além do ingresso de novos professores, isso é necessário, mas não é suficiente, para além da construção de novos prédios, da ampliação de prédios já existentes, é necessário também, mas não é suficiente. A gente precisa construir uma proposta, precisa construir uma concepção, uma estrutura que olhe para os bons exemplos, para as boas práticas, para os referenciais teóricos que existem em relação à concepção de uma política de tempo integral. E nós já temos, inclusive, em Sobral, os anos finais como uma boa experiência de base, mas também é preciso que a gente construa novas diretrizes para a educação infantil, frente ao projeto piloto que nós temos dos 3 centros de educação infantil que já funcionam no Nova Caiçara, assim como também para os anos iniciais. E isso só vai ser possível com o envolvimento de todos, com a compreensão, com o estudo. Então, o desafio desse ano, de todos nós, é levar para dentro da formação continuada, além das estratégias, das metodologias, do trabalho que já é feito pela Escola de Formação de Professores, um olhar sobre a perspectiva do tempo integral, levando em consideração essas questões que envolvem equidade, cidadania, direitos humanos, a sensibilidade, a formação afetiva, social, emocional, que pode fazer com que os nossos alunos tenham a possibilidade de viver a experiência de uma escola que nós não vivemos, olhando para os problemas da cidade, para os desafios, para as potencialidades que a cidade tem e, quem sabe, até construindo caminhos, pontes e soluções para superar alguns desafios. Essa é a formação que a gente acredita que o tempo integral, dentre muitas outras dimensões, pode trazer aos nossos alunos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo aqui muita saúde, muita força, um ano letivo de bons resultados, de boa aprendizagem. Importante que a gente não esqueça que os resultados, inclusive da avaliação externa do final do ano de 2023, ainda mostram os efeitos da pandemia. Precisamos lembrar que os nossos alunos que estavam no primeiro ano, em 2020, e no segundo ano, em 2021, estão no quinto esse ano. E esse é um ano de SPAES. Então, nós ainda temos alunos que precisam consolidar habilidades de leitura, de interpretação, porque a pandemia comprometeu o processo de alfabetização. E isso a gente não pode perder de forma de vista, porque a gente sabe da importância e da relevância que tem de consolidar mesmo, de garantir a aprendizagem dos nossos alunos para que a gente possa trabalhar com todas essas possibilidades que a escola de Sobral, em particular, que a educação nos permite. Então, quero muito agradecer, desejar um excelente ano. Mais uma vez aqui, reiterar as palavras da professora Edna, as palavras do professor Amauri, e eu acho que a gente precisa fazer isso ao longo de todo o ano, que é lembrar sempre do que a Sâmia representa para todos nós. Obrigado. Obrigada a todos pelas palavras. Pedimos que a mesa continue aqui para o nosso próximo momento, que vai ser bem breve. A equipe de formadores já foi apresentada, mas eu gostaria de fazer a nomeação de cada um. Eu estou como coordenadora da educação infantil, mas também estou no Fundamental 1, na coordenação do atendimento educacional especializado, juntamente com a formadora Ancila Cisne. Podem vir subindo aqui, por favor, que nós vamos fazer uma foto oficial, tá bom? E os demais formadores
Tayane Ribeiro, pode vir. Laiane, Deliane Amaro, as revisoras Renata, Elis Regina, podem vir aqui para cima. E o pessoal da SEDUC também, Fábia, para a gente tirar uma foto oficial aqui com as nossas autoridades. Podem vir. Cadê o fotógrafo? Tá aí, né? Birrans, por favor.
Vocês vão ter que me ajudar, minha gente, porque não está passando hoje. Problema na mesa de som. Vamos lá. Há outra questão que dois termos também importantes para a gente considerar quando a gente está falando de equidade. Equidade tem a ver com indígena, se ela é homem, mulher, se ela tem uma orientação sexual diferente, se ela nasceu na periferia, na zona rural, os direitos são os mesmos para todo mundo. E a inclusão, inclusive, para as pessoas com deficiência, é algo que está lá no meio. Só que nós somos bons, muitas vezes, de desenhar e elaborar as leis, mas para implementar, né, é sempre mais difícil. Até porque, mesmo o direito sendo assegurado, tem uma questão de justiça social que algumas pessoas conseguem acessar mais facilmente esses direitos e outras não. Tem obstáculos muito maiores a serem transpostos, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos que estão em áreas mais remotas, que estão em situações de maior vulnerabilidade, que têm características pessoais também que os dificultam, né, ter acesso aos direitos. Então, a gente, na hora de pensar de equidade, a gente tem que pensar nessa questão da justiça social. A gente tem que mitigar, a gente tem que eliminar os obstáculos que já existem, que estão postos na vida de muitos dos nossos estudantes. Então, pensar em equidade é pensar também em inclusão com justiça social. E aí, o resultado de equidade na educação significa que a gente garante acesso para todos e cada um. Na nossa busca ativa, a gente vai ver quem é que ainda está fora da escola. A gente não pode deixar ninguém. Vocês são muito bons na busca ativa, né? Na garantia de acesso. Agora quase tem escolas. Tem escola para todo mundo que deseja, que privilégio. Infelizmente, o que é direito no nosso Brasil ainda é privilégio, né? É garantir permanência com bem-estar e participação. Esses estudantes felizes, como eu falei, se sentindo bem, pertencentes, acolhidos na escola, mas também participando. Não é só o sujeito passivo, né? Mas é alguém que participa das discussões, das decisões, que participa das atividades pedagógicas, do dia a dia da escola, que, com a aprendizagem, que o professor Herbert fala muito, né? A garantia dessas aprendizagens, que são direito, mas, para além das aprendizagens, desse desenvolvimento pleno, desenvolvimento integral, para eles saírem realmente cidadãos capazes de enfrentar os desafios da contemporaneidade e com uma jornada regular com progressão e conclusão na idade certa. Quantas pessoas no nosso país têm esses direitos assegurados de forma econômica? E aqui em Sobral, um dos lugares onde isso acontece com maior frequência, mas mesmo aqui tem diferença. Se a gente vai analisar os dados de Sobral, mesmo os dados de educação que são tão elevados, há diferença entre alunos brancos e não brancos. E olha que a gente tem
uma baixa, a gente, nem todo mundo, né, na matrícula se define ali com o seu grupo racial, por exemplo, né? E a gente precisa, inclusive, estimular que tanto as famílias quanto os estudantes possam se declarar para que a gente possa, inclusive, entender se existe mesmo essa distinção, né? E o que a gente precisa fazer para eliminar essas desigualdades. Então, a gente, quando está falando aqui, a gente está falando de território, diferença de rural, urbano, centro, periferia, de cor ou raça, a gente está falando de deficiência, a gente está falando de nível socioeconômico, né? E a gente está falando de gênero. E a gente precisa observar todas essas coisas. Mas quando a gente chega na escola, a gente sabe que tem desigualdade também entre aqueles que têm né, os mais tímidos, os mais expressivos, os mais... os que têm alguma característica física que os faz ser alvos de muito bullying, de muita piada, de muito preconceito, enfim, tem uma série de outras. Ali, ou em doenças, ou envolvimento em situações de risco, né? Aí a gente vai ver na adolescência as automutilações, o envolvimento com substâncias psicoativas, com álcool, enfim, com a criminalidade. A gente tem que estar atento também aos caladinhos, né? Bom, essa é uma questão aí que eu queria, então, encerrar essa parte do trabalho, da conversa sobre equidade, para dizer para vocês, é preciso avaliar, buscando identificar essas desigualdades, né? É preciso diagnosticar que grupos são esses que geralmente têm mais dificuldade de aprendizagem, o que a gente pode oferecer a mais para eles. É preciso tomar decisões com base nesses dados, mas também escutar a voz desses que estão com mais dificuldade para entender o que a gente pode fazer de melhor para eles. É preciso alocar os recursos para que chegue mais recursos para quem mais precisa. E eu tenho uma admiração imensa por Sobral, porque vocês fazem isso o tempo todo aqui, né? Mais professor fora da sala de aula, mais tempo no contraturno, uma série de coisas que vocês fazem a mais para quem mais precisa. E a qualidade dos processos, que tem que ser processo que faz sentido, que ajuda a todos e a cada um. Às vezes a gente tem uma abordagem pedagógica que é ótima para a maioria, mas alguns não conseguem aprender daquele jeito. E aí essa questão da recomposição, muitas vezes, não é fazer mais do que a gente já está fazendo na sala de aula. A recomposição é a gente tentar as novas estratégias para quem não está aprendendo do jeito mais, digamos, comum, né? E as políticas pautadas nessa correção das desigualdades, né? A gente buscar eliminar as desigualdades com um objetivo, um propósito. Não só estar com as boas médias, mas estar com cada vez menos distância entre quem está aprendendo, quem está tendo melhor resultado e quem está tendo pior resultado. Certo? Ok? Até aí? Vocês conseguiram acompanhar aí essa questão do conceito de equidade? Fez sentido para vocês? Então, vamos seguir para aqueles outros critérios que estão lá no 3 e 4, que é promover o pleno desenvolvimento da pessoa, na política educacional de vocês, e formar cidadãos críticos, éticos e bem-sucedidos profissionalmente e ambientalmente engajados. É bastante coisa que tem aí. E aí a gente vai dar uma destrinchada de como é que a gente pode chegar e ter referência para o Brasil e para o mundo também nesses dois critérios. Tá certo? Bora juntos? Então, vamos lá. Educação integral é justamente isso, gente. Promover o desenvolvimento pleno, formando cidadãos engajados, atuantes, solidários, né? Então, por que fazer isso?
Por que a educação integral é tão importante? Por que não continuar fazendo do jeito que a gente já está fazendo? A primeira coisa é porque o direito à educação lá na Constituição do Brasil, de 1988, não diz que queremos formar adolescentes, jovens, né, cidadãos que sabem ler e escrever, que são bons em português e matemática. Lá está dizendo que a gente quer formar cidadãos plenos, que sejam capazes de exercer a sua cidadania, de ter um trabalho, né, uma profissão, de fazer diferença, de ser feliz. Está lá na Constituição. Então, o direito à educação é mais amplo no nosso país. Também porque o perfil dos alunos hoje, como eu falei, e o mundo mudaram. E hoje o que exige é mais, né? São outras competências para a gente navegar nos desafios da contemporaneidade. E a gente precisa ajudar essas novas gerações, e até quem já está mais maduro, a desenvolver essas competências, né? A gente também cria um ambiente mais favorável à aprendizagem. Vocês sabem, quando a gente mexe no socioemocional, os alunos ficam mais harmônicos, mais serenos, mais focados, né? Um relacionamento melhor entre eles, a escola fica melhor. E o próprio aprendizado dos componentes curriculares tradicionais fica potencializado. Se eu tenho autoestima, se eu tenho autoconfiança, se eu tenho perseverança, né? Se eu tenho propósito, projeto de vida, eu vou estudar mais, eu vou aprender melhor. Inclusive o português e a matemática, né? Para que a gente possa também promover mais equidade e superar vulnerabilidades. Essas crianças e adolescentes muitas vezes não têm a condição do acesso que muitos dos nossos filhos, por exemplo, têm, né? De frequentar lugares, espaços culturais, de ter acesso a livros, de ter acesso à convivência, né, com pessoas mais escolarizadas. A gente precisa trazer esse pessoal que está nessas situações mais precarizadas para também ter esses direitos, né, a se desenvolver. E transformar as pessoas, a sociedade, inclusive, para indicadores sociais. Né? A gente poder transformar vidas e transformar a sociedade a partir dessas vidas. Ok? E aí, eu vou falar um pouco de como é que, então, a gente faz a educação integral. Né? Primeiro, a gente vai expandir. A gente tem que expandir nossa própria concepção de educação. A gente tem que olhar para o estudante nas suas multidimensionalidades. A gente botar ele no centro e, para além do resultado acadêmico, a gente tem que ser capaz de olhar para o estudante nas suas questões físicas, sociais, culturais, emocionais. Né? E a gente tem que ser capaz de promover o desenvolvimento, esse desenvolvimento multidimensional. Certo? Então, a expansão do olhar, a expansão do foco, é também a expansão da participação. O estudante não vai aprender sobre essas coisas sentado na cadeira ouvindo uma aula. Definitivamente. Ele vai ter que se envolver, vivenciar, experimentar, colocar a mão na massa. Você levantou a mão para você falar? Por favor. Obrigado pelo espaço. Bom dia, gente. Sou professor na rede municipal aqui, vai fazer 24 anos agora em março. Estou muito feliz de estar nessa rede, né, que é para o Brasil. Agora, a minha pergunta eu faço, né? Será que Sobral está preparado para a escola integral? Sou professor da rede pública na zona rural. No ano passado, começou a escola integral, né? Eu amo demais. Eu sou professor da UERJ à noite, né? É onde eu me identifiquei. Durante o dia, sou uma pessoa que faço trabalho social lá dentro da Serra do Rosário, que é o Distrito de Sobral. Então, eu ando muito nas casas das mães, né? Estou sempre dentro da cozinha, dentro da sala. E uma das coisas que eu me preocupei muito, mãezinhas, ela dizia, olha, professorzinho, né? Foi o primeiro ano que meu filho sai, passa o dia todo na escola, né? Sentado, você acabou de falar, sentado, direto, conteúdo, sempre conteúdo, né? Quando chega 6 horas, 5 horas, você está cansado, tá? Chega
vezes em casa ele fica estressado, às vezes vem agressivo com a gente, ou então vai dormir. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? É preciso que a própria gestão da secretaria, né, ela possa rever a adaptação, porque lá em Jordão, assim, foi um choque muito grande, né? Botou a escola integral do ensino fundamental 2, vieram os alunos do Baracho e o doutor Hélio. Vieram do Baracho, adolescentes, crianças, que não eram acostumados, olha, eu sou uma criança, estou durante a manhã, professora, na escola, e a pessoa onde? Eu estou brincando, né? Então, foi assim um impacto muito grande, aquela criança que estava acostumada a estar direto na sala de aula. Lógico que eu acho importantíssimo, né? Importantíssimo aquele sala de aula, porque está onde? Na cadeia. Então, estamos tirando muitas crianças para aumentar mais na mas é preciso também que tem projeto de vida. A criança, dentro do contraturno, possa ter recreação, possa ter aquilo que realmente ele precisa, né? A questão da formação dela cidadã. Falaram que não, né? Academia, eu acho que essa formação de cidadania de educação de aula é uma pergunta que eu faço. Muito obrigado pelo espaço. E desculpa aqui, estou sabendo que eu gosto, que está aqui no eu amo. Aqui eu estou me aposentando, mas vou continuar sendo professor, educador, no trabalho social. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigada. Eu não falaria melhor. Sabe que eu sou da Bahia, né? E lá a gente tem uma coisa que a gente diz assim, a pregação converte, mas o testemunho arrebata. Não é isso? Então, quem está lá na ponta, eu estou aqui pregando, mas o professor Aldino, ele está dando um testemunho de quem está vivendo lá, na ponta, né? Por isso que eu estou dizendo a vocês, gente, não é uma questão do tempo. Não é para a gente fazer mais do mesmo em 2 turnos. É para a gente transformar a escola. Porque senão vai acontecer isso, professor. Os alunos já não estão aguentando no turno. Vocês sabem o que é que está sendo manter esses meninos concentrados, engajados num turno. Se a gente for fazer a mesma coisa nos 2, eles vão ficar estressados, né? Eles aprendem já de outras maneiras, de outros jeitos, eles querem aprender outras coisas. É que as pessoas vão também, assim, de um lado para o outro, né? Já achar que aprender outras coisas é fazer oficina de brigadeiro. E isso é que, muitas vezes, uma experiência compromete toda uma ideia. E a gente precisa agora estar aberto a novas ideias. E eu tenho certeza, professor Aldino, que como você, várias pessoas aqui sabem o que podem fazer de interessante nessa escola para realmente promover o desenvolvimento para a cidadania, o desenvolvimento de seres humanos mais potentes, mais solidários, mais responsáveis, mais felizes, né? Então, é esse o convite, e eu não poderia ter falado melhor do que o professor Aldino. O professor Aldino, eu vou ter que te trazer todas as vezes que eu for falar, para você me ajudar, tá bom? Mas, assim, é isso. Participação, por exemplo, não dá para ficar sentado. Você já imaginaram que é manter aluno de 6º ano sentado o dia inteiro? Aluno de 6º ano parece que tem gordura quente na cadeira, né? Tipo, pulando, que nem pipoca, eles não conseguem ficar sentados. A gente precisa dar conta disso, né? De 5º ano, que eu queria dizer, não 6º, né? 6º ano, 5º ano, 4º ano. 1º e 2º, eles ainda estão ali na brincadeira, mas aí depois já ficam na escola séria. E aí a escola séria é aquela que eles não conseguem, né? Eles não conseguem mais acompanhar. Então, esse é o convite para a gente fazer uma nova escola que vai atender, por isso que eu vou deixar olhar para o estudante o que é que eles estão nos dizendo. Que eles não querem mais, que eles não conseguem mais acompanhar. O que é que eles estão dizendo que eles querem? A gente está escutando esses estudantes. A gente está escutando com atenção o que eles estão nos dizendo, de um jeito ou de outro, às vezes é com palavras, às vezes é com atitudes, né? Então, até os espaços, gente, a gente tem que ampliar, a gente tem que quebrar os muros da escola. Principalmente nos distritos, que ainda é possível sair com os meninos com mais tranquilidade pelas ruas, para aprender na praça,
sabe? Usar o território, é uma biblioteca que tem ao lado, ela vai no posto de saúde para fazer uma conversa com a médica sobre questões do corpo humano, sabe? A gente vai na oficina mecânica para aprender sobre coisas de como é que funciona o motor de carro, a gente vai uma senhora que seja uma pessoa sábia na comunidade para aprender sobre a cultura local. Tem muitas coisas para a gente explorar, para eles não ficarem confinados dentro de uma sala de aula, sentados numa cadeira o dia inteiro. Porque não vai adiantar a gente trazer os meninos para eles não ficarem na rua, porque a rua faz parte da vida deles. A gente tem que levar os meninos para a rua, mas levar de uma forma educativa. Não levar para a rua do nada a fazer, do não tem perspectiva. Né? Usar a rua a nosso favor e não contra nós. Né? Então, quebrar esses muros, usar o território, usar os outros agentes públicos, inclusive, né? Os outros, as atividades das outras secretarias de esporte, de segurança pública, de direitos humanos. Eu até conversava com o prefeito Ivo sobre isso. Quem aqui participou do seminário do fim do ano? Dezembro, né? Alguns de vocês participaram. Naquele seminário, várias secretarias vieram falar dos seus programas educativos, porque a educação integral é intersetorial, todo mundo tem que fazer, a educação sozinha não dá conta. E tem um monte de coisa bacana. Mas aí o prefeito me falou, mas eu sempre desencorajei ter projetinhos dentro da escola que desviam o foco. Mas a ideia não é essa, é trazer isso para o currículo. Para ser algo oficial da escola, não um projeto de uma outra secretaria, mas algo que é parte do currículo da escola e que é feito junto com outras secretarias, outros atores. Mas é parte intencional, não é um penduricário, né? Então, e aí o tempo é para dar tempo de fazer todas as coisas legais. Não é um tempo de encarceramento, né? E aí, a gente precisa mudar o currículo. A gente tem que preservar o que é excelência acadêmica, mas a gente tem que botar outras coisas. Pode ter mais aula de português, mais aula de matemática, mais aula. A gente tem que ser capaz de oferecer um currículo que vai desenvolver outras capacidades, outras competências. Mudar as rotinas. Não pode ser, gente, a escola do turno e a escola do contraturno. A escola das aulas de manhã e as aulas a escola das oficinas à tarde. É uma escola só, não pode ter. Não pode ser uma escola esquizofrênica, né? 2 em 1, ninguém nem sabe o que é mesmo. É a mesma escola que vai aprendendo com as rotinas bem articuladas. Vem uma aula de matemática, daqui a pouco vem uma aula de projeto de vida, vai mesclando, né? Novas rotinas, inclusive espaço dentro da rotina escolar para o nada fazer, posto criativo. Porque os meninos não conseguem ficar em atividade o tempo inteiro, nem a gente consegue ficar em atividade 8 horas por dia, 7 horas por dia. Precisa ter uma hora do nada fazer, de deixá-los, né? Brincados, deixá-los se distrair entre eles, fazer as suas próprias brincadeiras, né? Ali podem surgir muitas coisas bacanas. O espaço educativo não é só o da sala de aula, o pátio é um espaço educativo, a hora do recreio, a hora do almoço é um espaço educativo, né? Os ambientes, não dá para ser só carteira enfileirada, né? As pessoas vão ficando ali, de alguma forma, engessadas. A gente precisa ter mais roda, a gente precisa ter mais espaço sem cadeira, né? A gente precisa ocupar outros espaços e ambientes da escola com atividades da hora-aula, não só do recreio, né? Vamos fazer atividades mais na quadra, mesmo sem ser de esporte, vamos fazer atividades mais no auditório, mesmo sem ser uma palestra, né? E também práticas pedagógicas mais interativas, mais lúdicas, mais mão na massa. A gente tem que mudar um pouco o jeito da gente fazer. Todas as profissões já mudaram muito nos últimos anos. Vocês imaginam o que era um caixa de banco há 25 anos atrás? E um caixa de banco hoje, o que já mudou no que ele faz? A gente também tem que mudar. A gente vai ter que mudar nossas práticas, porque o mundo está diferente e os meninos são diferentes. Não é isso?
tudo bem, tá muita polêmica. Agora começou um zum danado, não foi? Mexeu aí com vocês? Mexeu? Ai, que bom. E se não tivesse mexido, não estava bom. Mas eu vou pedir só um pouquinho de atenção para a gente terminar aqui, pode ser? Obrigada, viu? E aí eu vou passar rápido, mas depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, mas eu sei que vocês já estão cansados de muita informação. Então, as informações mais saculejantes eu já tenho. Agora eu vou dar um pouco mais de dinâmica. O que é que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, das nossas escolas de 1º a 5º ano, tá certo? Eu vou fazer isso à luz da Base Nacional Comum Curricular e das 10 competências gerais da base. Por quê? Se a gente quer saber o que é desenvolvimento integral, vamos lá nas 10 competências. Elas dizem o que é desenvolvimento integral. Elas dizem o que é que a gente tem que desenvolver, que competências são essas, né? Que vão gerar essa formação e desenvolvimento humano global para a construção de uma sociedade melhor. E aí, quando a gente fala de competências, a gente está falando de adquirir conhecimentos, habilidades para usar esses conhecimentos, atitudes e valores. Não é só o conhecimento, né? Não adianta o conhecimento puro se eu não sei como usar. Não adianta eu saber usar e não ter a atitude necessária para fazer uso. E se eu não tiver valor, eu preciso usar para o mal e não para o bem, certo? Então, competência é a soma dessas 4 coisas. E aí, a primeira competência que fala de valorizar o conhecimento, não falando da Base Nacional Comum Curricular, certo? A competência que fala de valorizar conhecimento, de entender e explicar a realidade, de continuar aprendendo, é a gente garantir, gente, que também do 1º ao 5º ano, a gente quer ali aquela base que a gente ensine nossos alunos a aprender a aprender. Eles têm que aprender como é que se aprende. Eles têm que ter vontade de aprender, ter gosto pelo aprendizado, né? Tem que ser prazeroso. Eles têm que aprender a usar o conhecimento. Então, eles estão aprendendo alguma coisa que vocês estão ensinando, para que eles vão usar isso? Eles sabem? Eles estão entendendo qual é o sentido daquele aprender? Eles estão aprendendo como é que eles aprendem melhor? Uns aprendem melhor com um tipo de aula, outro com um tipo de material, outro com outro tipo de recurso. Como que cada um aprende melhor? Eles estão refletindo sobre isso? Vocês estão ajudando eles nessa reflexão? E aí, uma das coisas que eu acho que é muito interessante a gente fazer no tempo integral, mas dá para fazer às vezes no parcial também, é estudo dirigido. Mas estudo dirigido é a gente poder ajudá-los a se organizar para o estudo. É a gente ajudá-los a recompor a aprendizagem através de outras estratégias pedagógicas. Não é o reforço tradicional, mas é algo mais amplo, de ajudar quem tem dificuldade de aprender a encontrar caminhos de aprendizado. Não é só para dominar o conteúdo, mas é para dominar o método de aprendizado. E como eu aprendo, tá certo? Uma outra coisa é o pensamento científico, crítico e criativo. Então, saber perguntar, né? Exercitar curiosidade, investigar, explorar ideias, realizar pesquisas. Uma sugestão que eu dou é a gente pensar num componente curricular que é curiosidade e descobertas, para que a gente possa fazer atividades com ele de pesquisa, de aprender a formular uma boa pergunta. Vamos entender o que está acontecendo ali no bairro ou no mundo. Vamos pesquisar alguma coisa que seja de interesse das crianças. Vamos entender o que é que eles querem saber. E aí, a gente junta os conteúdos curriculares nesse processo de curiosidade e descoberta, né? Para ser interessante ir atrás do conhecimento. A competência 3 do repertório cultural tem a ver com isso de poder desenvolver a sensibilidade, o repertório dos bens culturais, artísticos, as manifestações trazem para a gente, né? E como é que a gente pode ajudar esses meninos a fluir e se expressar através de atividades artísticas e culturais que eles tanto amam e que é tão importante para desenvolver tantas habilidades e competências na vida da gente, né? Como é que eles podem usar isso para se identificar com a sua própria identidade cultural, para entender a diversidade cultural? Uma das coisas que eu sugiro é a gente ter um componente de expressão
ter atividades ali de fruição e produção, eles produzirem vídeos, eles produzirem peças de teatro, eles produzirem materiais de artes visuais, programa de rádio, até terem oficinas de idiomas, né? Outros idiomas, começarem a se familiarizar com outros idiomas. Se não dá para ter aula de inglês para todo mundo, mas dá para fazer oficinas em que você, de alguma maneira, vai se familiarizando com o outro idioma, né? Escutando musiquinhas em outras línguas, enfim. Dá para pensar num componente bem bacana. Da comunicação, que é essa de conseguir utilizar diferentes linguagens, se expressar, se entender com o outro, né? E essa coisa muito importante da gente aprender a escutar, a dialogar. Não é só o domínio da língua portuguesa ou de outros idiomas, mas é o domínio da comunicação e expressão propriamente dita, né? E aí, como é que a gente pode usar essa mesma, né, mesmo componente de expressão e criatividade para isso? Para testar várias linguagens, várias formas de se comunicar e de se expressar. Cultura digital é algo transversal, que é não só para a gente aprender a usar o computador, mas para a gente refletir sobre o impacto da tecnologia na vida da gente. É super importante a gente começar a falar com essas crianças de 1º a 5º ano sobre tecnologia, sobre redes sociais, sobre os perigos, sobre as potencialidades, sobre como usar bem, como usar com ética, né? Muito importante. A questão do trabalho e projeto de vida, do 1º ao 5º ano, é essa questão de desenvolver foco, determinação, esforço, perseverança, autoavaliação. Ainda não é o projeto de vida mesmo que começa a ser mais trabalhado do 6º ano em diante, principalmente no ensino médio, mas tem uma série de competências que a gente precisa desenvolver quando eles são menores, que são importantes para eles chegarem lá conseguindo formular e perseguir um projeto de vida, né? Então, um outro componente que eu sugiro aqui é o do ser e conviver. Você conhece os 4 pilares da educação? Aqueles, né? Aprender a ser, conviver, fazer, aprender. Eu acho que aquilo ainda está muito atual. Apesar de já ter muitos anos que a gente fala sobre isso, mas ter esse componente do ser e conviver, em que a gente cria atividades ali, um horáriozinho para ter atividades deles pensarem sobre si, sobre suas emoções, sobre os coleguinhas, né? Poderem compreender quem é esse colega, interagir, se relacionar melhor, falar sobre as questões mais de grupo, super interessante, todo o socioemocional que vocês tenham acesso através da formação do Instituto Hermocena. Gente, já está terminando. Estou sentindo que o barulho está ficando maior. Eu vou tentar ser mais rápido, mas se vocês me ajudarem um pouquinho, vai ser bom. Tá? Argumentação, que é essa questão da gente saber dar opinião e discutir opiniões diferentes, né? Isso também pode estar atravessado em todas as atividades que a gente fizer, ajudá-los a terem opiniões diferentes e debaterem opiniões diferentes, conseguir fazer uma argumentação, construir um raciocínio, mas um raciocínio que não seja baseado em fake news, um raciocínio que não seja ofensivo, preconceituoso, né? Poder trabalhar essas dimensões. Vamos lá. Essas são as últimas competências que têm muito a ver com o socioemocional. A 8, que é autoconhecimento e autocuidado, tem a ver com eu comigo mesmo. A 9 tem a ver eu com o outro. E a 10 tem a ver eu com o mundo. Eu, nós e o mundo, né? E essa aqui do autoconhecimento e autocuidado também é muito interessante a gente trabalhar com a questão... Opa, voltar aqui. Da gente trabalhar com a questão do ser e conviver e também com um componente curricular, algo assim, que poderia ser corpo e movimento, que é a educação para cuidar do corpo, com a saúde, com o bem-estar, atividades físicas, né? Uma mistura de muitas dessas coisas para eles estarem também cuidando bem do seu templo, né? Que é o seu corpo.
Aí a gente vai para a empatia e cooperação, que é valorizar a diversidade, desenvolver essa alteridade, né, que é essa consciência do outro, aprender a acolher, a dialogar, conviver, colaborar, mediar conflitos. Também esse componente de ser e conviver com atividades de autoconhecimento e integração. E, por fim, responsabilidade e cidadania. Aí, eu vou me referir aqui muito a essa ideia da cidadania, né? O professor Herbert falou aqui de formar cidadãos que sejam capazes de transformar Sobral, de fazer Sobral uma cidade melhor, né? Como é que a gente trabalha nessa perspectiva para que a gente possa desenvolver nesses nossos alunos noção de direitos e responsabilidades, capacidade de tomar decisões que sejam boas para eles e para os demais, o mundo, né? Postura ética, engajamento social. Eu sugiro trabalhar alguma coisa como cidade e cidadania, né? Que é a educação para que eles possam conhecer a cidade, conhecer as coisas bonitas, o patrimônio cultural, imaterial e material, conhecer os problemas da cidade, se engajar, querer resolver, fazer projetos para melhorar a sua comunidade, né? Fazer projetos para melhorar a vida de quem está numa situação mais difícil. Tem uma série de coisas aí que a gente desenvolve de uma atitude proativa. Eu queria terminar minha fala lembrando o seguinte: essa cidade foi esse material aqui fica à disposição de vocês, tudo aí que eu falei e mais detalhes sobre cada uma dessas competências gerais e como trabalhar, ela está nesse link aqui. Mas eu queria dizer para vocês assim, as lideranças políticas que fizeram a revolução educacional de Sobral foram pessoas que foram a escolas aqui no município e se preocupavam muito com esse desenvolvimento humano, com esse desenvolvimento de uma consciência social. Eu falo isso, eu vou falar de novo. Houve naquela época pessoas como, professores como o tal do Padre Osvaldo, tão famoso aqui na unidade de Sobralense, que era um professor de literatura, língua portuguesa, mas que trabalhava muito a consciência dos seus alunos. E essas lideranças políticas citam o tempo inteiro as aulas do Padre Osvaldo para explicarem o nível de compromisso que eles tiveram com a própria Sobral. Então, eu acho que a educação integral é uma forma da gente se transformar em professores dessa mesma natureza que o Padre Osvaldo, que fazem diferença não só na vida dos indivíduos, mas que empoderam esses indivíduos para serem agentes de transformação do mundo, a começar da própria Sobral, tá certo? Então, só um lembrete, a educação integral não é só o tempo integral, ainda que o tempo facilite, não é opcional, está na Base Nacional Comum Curricular como uma diretriz educacional no nosso país, não é currículo paralelo ou complementar, nem contraturno, é uma nova concepção, é um conceito estruturante de educação, e não é a tarefa de um professor, é sim uma missão de toda a equipe escolar. Então, enfim, fico à disposição para ajudar no que vocês precisarem em termos dessa mudança que eu acho, professor, que pode acontecer, né? E que está só começando. Então, boa jornada para vocês, bom ano letivo, e a gente se vê por aí. Obrigada. Agradecemos a relevante contribuição da nossa palestrante, assim como as reflexões importantes, trazendo em pauta a educação integral, uma concepção que garante o desenvolvimento dos sujeitos em todas as dimensões, intelectual, física, emocional, social e cultural, e que tem como principal objetivo a formação de estudantes autônomos, competentes e solidários, compreendendo sua riquíssima contribuição no cenário educacional atual. Nós teremos ainda um momento antes de encerrarmos, tá bom?
Convidamos ao palco novamente a Brinquedoteca do Didi para um momento muito especial conosco. Bom, gente, nesse momento vou trazer uma palavra que ela traz vários outros sentidos. A gente deseja, né, para este ano, em Sobral, na região do mundo, né, para a gente celebrar esse espírito, essa cultura de paz, tá bom? Então, eu vou trazer essa palavra celebrar a partir de uma canção que vai ser conduzida pela alegria de vocês e com um objeto que foi solicitado que vocês trouxessem para esse momento, que é um balão. Então, agora eu vou pedir que quem já trouxe esse balão, dê esse sopro de vida aí, e vamos encher o balão, tá? Então, quem não tiver balão, a Mara e o Luiz vai estar entregando para vocês, tá certo? E o balão é essa cor, né? Essa cor que agrega tantas outras coisas, mas como ela simboliza essa cor que representa a paz, e que essa paz possa prevalecer na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa família, a paz que esteja dentro de vocês e que a gente possa celebrar aqui entre os nossos amigos de profissão, entre tantos educadores aqui presentes nessa manhã, tá bom? Quem for encher o balão, já pode ficar de pé. Se estourou é porque sobrou um sopro forte. É um sopro quente. Tá bom? Já vai colocando essa energia para dentro desse balão, para dentro do menor, para cantando. Esse fantasma representa essa chegada desse ano, que seja um ano de muitas conquistas, mas seja um ano que a gente possa trazer essa paz. Tá? Essa paz para a nossa comunidade escolar, para a sua família. E quando chega o balão, ela aparece no centro. Tá? Ele vai passando alguns balões, aí vai passando para outro. Vai contagiando. Já vai fazer essa mexida, mandando esse balanço assim, para a gente ficar abrindo para ele.
Celebrar, joga essa alegria toda no ar. Vamos embora. Essa alegria que faz a gente vibrar. E a gente na felicidade, seja bem-vindo pela metade. Joga celebrar, joga essa alegria toda no ar. Essa alegria que faz a gente vibrar. Celebrar, se amanhã se acabar, essa alegria que faz a gente vibrar. Eu quero ver aquele brilho de corpo, esperança de trabalho, de saudade de dormir. Ligar debaixo do chuveiro, cigarro escreve, cigarro legal. Essa beira fica carnaval. Tiro de ver pra você. Pega um livro, liga pro ver. Telefone pra viver saudade. Passa comigo que quiser fazer. Celebrar. Regirar. Celebrar, só dessa alegria toda no mar. Toda coisa boa vida tem pra te dar. E vamos soltando essa praia, vai soltando o balão, vai brincando, vai se apagando no ar. Celebrar, como se amanhã tudo fosse acabar. Toda coisa boa vida tem pra te dar. E sabe que é que faz a gente ficar. Celebrar, se acabar. Tanta coisa boa vida tem pra te dar. E sabe que é que faz a gente ficar. Celebrar, solta essa alegria toda no ar. Aproveita. Agora, essa energia de vocês, tá bom? Aí a gente pede, cada um que foi estourando o balão, quem ainda não estourou, não estoura mais, vai pegando aí, a gente vai poder deixar de ver, tá? E quem não estourou o balão, ofereça esse balão para outra pessoa. Não pode ficar carinho de afeto também. Tá bom? Para onde vocês vão, tá? Não sei o nome nenhum. Domingo só uma vida, tá bom? Lá fora, os parceiros os kits. Seu balão, tá bom? Não é nosso. É o seu lixo que você produziu, tá bom? Então, a responsabilidade é sua, ok? Leve o seu balão, não deixe que você não faça responsabilidade, não. Ou jogue lá fora, ou leve ele inteiro para sua casa. Não deixe aqui para nós, não deixe para o ok? Então, encerramos o nosso evento. Amanhã nós teremos aqui o fundamental, anos finais, tem um ótimo retorno, ótimo início de ano, saúde para todos nós.